Boa noite, seja bem-vindo a uma semana do melhor, numa semana marcada pelos 3 jogos na Luz. Primeiro, frente ao Rio Ave, depois Bayern de Munique e daqui a 2 dias esse jogo para o campeonato, o regresso do campeonato, tantos dias depois, frente ao Desportivo das Aves. João Gonçalves, boa noite. Boa noite, João Tomás. Boa noite, Germano Amorim. Boa noite, bem-vindo a uma semana do melhor. Obrigado. Antes de mais, Germano, um benfiquista do Norte, não é? Domingo. É verdade. Arcos de Valdevez, é assim, Arcos de Valdevez, sem dúvida alguma. Aproveito já para dizer que é uma honra para mim estar neste programa, para cumprimentar os 3 Joões aqui presentes. De facto, ter a possibilidade de vir aqui falar do meu benfiquismo à BTV é uma oportunidade que eu agradeço, porque de facto ser benfiquista e ainda por cima lá em cima é de facto especial, como é em qualquer parte do mundo, com certeza, mas nós temos uma forma de vivência que eu considero que ainda é mais apaixonada e mais emocionada do que se vive cá em baixo. Eu vivi 7 anos em Lisboa e sei perfeitamente qual é a diferença entre as duas formas de estar e de viver. Mas porquê, Germano? A distância com o próprio estádio ajuda a alimentar ainda mais o amor e o sentimento pelo clube. Uma certa distância faz com que as coisas muitas vezes sejam mais sublimes, digamos assim. E, portanto, de facto, essa falta de proximidade habitual com o estádio ou com as personalidades ou com os jogadores faz com que, de facto, as coisas sintam ainda com uma paixão mais intensa e mais vívida. E aproveitar para dizer, para ajudar a desfazer um dos mitos que o Norte é do Porto, porque de facto não é. O Porto é um clube que tem muita importância a nível da cidade, sem dúvida alguma, mas o Norte é efetivamente do Benfica. Quer dizer, Arcos de Valdevez concretamente terá para aí 60% da sua população, não tenho dados estatísticos rigorosos, factuais que possam comprovar esta informação, mas é Vox Populi que efetivamente é extremamente dominador relativamente ao que é a escolha, a preferência de futebolística. Mas curiosamente o Porto e o Sporting até é equilibrado. Quando falo de Arcos de Valdevez, falo das terras próximas, como Ponte da Barca, Ponte de Lima e por aí fora. Portanto, o Norte é do Benfica, ninguém tenha dúvidas acerca disso. E a forma apaixonada como se vive é de tal maneira intensa que leva com que muitas vezes este estádio da Luz se encha com pessoas do Norte. Muito bem, Germano, estamos numa fase muito de direita, daqui a bocadinho vamos falar também. Sim. És advogado, portanto também vais dar a tua opinião sobre este momento que fala-se mais quase de direito, não é? Do que de arguidos, de acusações, de condenações. Exato. Mas vamos ao futebol e vamos à primeira vez que vieste à Luz. Ainda te recordas? Recordo-me, eu tive que recorrer ao almanaque da história do Benfica do insuspeito Rui Miguel Tovar. A propósito, depois, mais à frente, se tiver a oportunidade, ainda falarei de outras questões relacionadas com o atual momento que vivemos, porque, de facto, este ambiente contra o Benfica que hoje se está a viver, já se viveu exatamente na gênese quase da criação do Campeonato Regional de Lisboa, estes momentos de ataque ao Benfica, em que o Sporting, por exemplo, se indignava em 1912, em 1913, em jogar contra o Benfica porque diziam que era um clube que não tinha condições para sequer visitar as suas instalações. Este ambiente todo contra o Benfica não é novidade rigorosamente alguma, mas de certa forma é o revisitar da história, é o devir, se quisermos colocar de uma forma mais filosófica, é um devir histórico que efetivamente se vai repetindo. Retomando e voltando à pergunta, 82-83, Benfica-Estoril, ganhámos 3-0. Sinceramente agora não me recordo quem marcou os golos, não me recordo, mas foi esse o primeiro jogo que vi no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, obviamente, em 82-83 contra o Estoril. E sei que tiveste uma companhia especial, tens também uma figura pública ligada ao Benfica, que já não está entre nós, mas que privaste também muitas histórias. Queres desvendar quem é e algumas dessas histórias? Devido a motivos pessoais e profissionais de muita ligação familiar, conhecia o Sr. Manuel Barbosa, era um agente de futebol extremamente conhecido na época e que efetivamente lembro-me de acompanhar aqui ao camarote do antigo Estádio da Luz, no camarote acompanhado por ele, foi a pessoa que nos proporcionou exatamente vir a esse jogo. Quer dizer, as histórias do Sr. Barbosa são várias e são imensas, é uma figura incontornável da época, foi ele que foi o primeiro grande agente mundial de futebol, era uma pessoa que era um visionário, era um excêntrico visionário. Visionário porquê?
Visionário porquê? Visionário porque era uma pessoa que realmente conseguia adivinhar muito aquilo que seria o futebol, nomeadamente, por exemplo, através daquilo que era a sua concepção do que seria o futuro, nomeadamente na formação e na aposta em centros de formação para jogadores. Eu lembro-me que finais da década de 80, 90, ele adquiriu uma quinta enorme em Braga, onde queria exatamente fazer o primeiro centro de formação existente no país, exatamente com o objetivo de criar e formar jogadores e tudo mais. Mas depois, por motivos vários, eu lembro-me que não conseguiu concretizar. E, efetivamente, foi uma pessoa que conseguiu estar à frente do seu tempo e dominar muito daquilo que era o entendimento sobre o futebol mundial. Lidava de perto com pessoas como o Silvio Berlusconi, o Bernardo Tapia, outras figuras do futebol mundial. Eu assistia ele a conversar algumas vezes com essas figuras e com os jogadores, obviamente. Algumas das conversas não quero revelar porque até são demasiado duras, mas lembro, por exemplo, inclusive de estar a passear no seu BMW 850i com ele, porque ele gostava muito de nos mostrar, de conviver connosco enquanto miúdos. E ao telefone com o Rui Costa, na altura que estava na Fiorentina e tudo mais. Portanto, é uma pessoa que me proporcionou ter muito contacto com várias figuras do Benfica, com vários jogadores do Benfica, por e não exemplo, só, mas especialmente do Benfica. Por Benfica. exemplo, queres contar alguns que tenhas conhecido? Lembro-me, por exemplo, estar à beira do Bento, do Carlos Manuel, do Baixo Lopes, do Humberto Coelho, quer dizer, grandes figuras, das maiores de sempre da nossa história. Isso para uma criança é inesquecível, não é? Ter ali os ídolos ao lado. O Valdo também, quer dizer, tive a sorte de poder estar muito perto com essas figuras. Eu, na altura, por acaso, não era um grande adepto do futebol. Eu vivia o fenómeno de futebol de uma forma muito tranquila, ou seja, o ser do Benfica era uma coisa que para mim era perfeitamente natural. O Benfica também propiciava que assim fosse, porque o panorama do futebol era mais ou menos dominado pelo Benfica, já com alguma repartição de protagonismo com o Futebol Clube do Porto, mas de facto era normal. O meu pai diariamente lia o jornal A Bola, acompanhava o desporto. Lembro-me, uma das memórias de infância muito vivas é a coletânea de livros do Rui Tovar, não sei se se recordam, das grandes equipas de futebol portuguesas, as grandes equipas de futebol mundial. Eu pegava muito naqueles livros, lia muito aqueles livros, mas eu não era um apaixonado intenso pelo futebol. Houve um momento curioso em que eu estudava no Colégio Dom Diogo de Sousa em Braga, era aluno interno, e em 84, 85, 86, o Carlos Manuel, no jogo de apuramento de Portugal com a Alemanha, fazem um jogo extraordinário, apuramento para o México, 86. Um golo fabuloso. Exatamente, que nos garantiu o apuramento para o México, para esse conturbado México 86. E, portanto, aquilo foi um ato explosivo de alegria tão intensa por parte de colegas meus que muitas vezes ficavam o ano inteiro sem contactar as suas famílias, os seus pais, e eram esmagadoramente benfiquistas, e aquilo despertou em mim alguma curiosidade acima daquilo que era normal, além do lado mais racional do futebol, despertou em mim um lado mais emocional, mais apaixonante. É verdade. Bem, vamos já voltar a falar. Muito bem. Daqui a pouco vou-te pedir também o 11, eu sei que és um espectador atento, portanto já deves ter tido essa dor de cabeça. Já fiz vários 11 e ainda agora estou com dúvidas. Com dúvidas. Muito bem, vamos às escolhas. João Tomás, começas pela frase da semana. Sim, escolhi uma frase do Presidente Luís Chico Vieira, em que disse: a justiça tem de funcionar e há de funcionar. Isto não são palavras vãs. Eu também quero que a justiça tenha que funcionar e acredito que há de funcionar. Porque nós temos tido o último ano e meio, já quase 2, se calhar, em que houve um roubo de e-mails do Benfica e o seu conteúdo serviu para ser descontextualizado, para lançar uma série de acusações que, do meu ponto de vista, são torpes e que merecem que quem as fez seja tratado como caluniador. Portanto, eu quando vejo a justiça tem de funcionar e há de funcionar, por um lado, por aquilo que tem sido apresentado, não vejo como é que o Benfica poderá ser culpado, seja do que for. E aí funcionará, porque não haverá prova, não existem factos, portanto não pode haver prova para provar esses factos que não existem. Mas depois também para o outro lado, que é a calúnia. Por exemplo, nós ainda esta semana, ontem, tivemos uma notícia cheia de nada do Correio da Manhã, em que depois terminava, a ideia era que estava ali o novo apito dourado, e aquilo de facto, parecido com o apito dourado.
Apitolado tinha esquemas, tinha prostitutas, tinha escutas telefónicas e a única coisa que tinha ali parecido com o Apitolado era o jornalista do Correio da Manhã fazer um telefonema para uma pessoa em que essa pessoa disse nada. Era a única coisa que tinha de parecido. Aliás, eu estava-vos a dizer aqui antes do programa que o trabalhar no Correio da Manhã, hoje em dia, deve ser uma versão moderna do mito de Sísifo. Portanto, em vez de ser a pessoa que está condenada perpetuamente a ir ao cume da montanha, a transportar pedras, e quando está a chegar lá acima, as pedras caem cá em baixo e tem que vir cá buscá-las, e estão o tempo todo a fazer isto. No Correio da Manhã, todos os dias tem que escrever uma notícia que insinua que o Benfica praticou corrupção. Depois uma pessoa lê aquilo e não tem nada. E depois no dia a seguir é uma versão mais ligeira. De vez em quando podem escrever notícias sobre velhinhas que atropelaram cães a andar de bicicleta. E, portanto, estas notícias sucessivas, já agora do Record, que é cada vez mais o suplemento esportivo do Correio da Manhã, destes dois jornais em particular, eu espero, como sócio do Sport Lisboa Benfica, que não se provando nada, como eu tenho a convicção que não se vai provar nada, a forma como são escritas as notícias, que não são nada inocentes, que são sobretudo para chamar a atenção, mais do que haver uma política de ataque ao Benfica, eu penso que são sobretudo para chamar a atenção e para tentar vender jornais, e as vendas estão a crescer cada vez mais. Eu compreendo esse problema. Não pode ser à custa do Benfica. E se for à custa do Benfica, entrevistem jogadores do Benfica que também vendem. Aliás, cá até vão vender mais. E, portanto, eu acho que o Benfica, como sócio do Benfica, eu espero que o Benfica atue no sítio certo, como já tem anunciado, que é colocar processos por difamação a quem merecer que sejam colocados processos por difamação, e eu acredito que a justiça há de resultar e que há de funcionar. Vou já passar a bola ao João Gonçalves, mas como estamos a falar de direito também, Germana Amorim, pergunto-te, na qualidade também de advogado aqui, que interpretes também esta ideia do João Tomás, que o crime compensa, no fundo, não é? Que dar estas manchetes compensa para vender, e que há um sentimento também de impunidade, e depois esta quebra constante do segredo de justiça. Isso parece que é crime só para alguns. Como é que olhas a isto tudo? Bem, com perplexidade, e não quero acreditar que efetivamente o crime compensa. Poderá ter compensado no passado a alguns clubes. De facto, é verdade. É público. Agora, eu não quero acreditar que o crime compensa e recuso-me liminarmente a acreditar que isso seja possível. Ou seja, isto é um processo de extrema complexidade. Eu, por motivos deontológicos, entendo que um advogado não se deve pronunciar relativamente a processos que lhe são alheios. Não deveria ser assim. Em termos gerais e abstratos, digamos assim, a verdade é que o que nós assistimos é que o Benfica é permanentemente atacado, é discriminado e de facto tem sido é um paradoxo extraordinário dizer que o Benfica domina o panorama do futebol nacional, controla tudo e controla todos, e quando é o clube mais castigado, é o clube que tem o estádio interdito, é o clube em que o Rui Vitória, que desculpem-me a expressão, mas é um paz de alma praticamente, é raríssimo ter alguma intervenção que seja mais fleumática, ou que quer que seja, ter um castigo de 3 jogos, e o treinador do Futebol Clube do Porto, que é a 9ª vez que acontece isto e não há reincidência. Temos o Estado interdito por várias vezes, quer dizer, uma série de acontecimentos que efetivamente nos leva a pôr em causa a seriedade e a credibilidade de todas estas acusações e de todo este cenário tétrico que é montado à volta do Benfica e que efetivamente não nos perdoam aquilo que é o nosso sucesso. Eu não quero acreditar que efetivamente o crime possa compensar. Portanto, a verdade é que eu espero que se investigue tudo até ao final, tudo, rigorosamente tudo, que seja punido quem tiver de ser punido, que seja castigado, consequentemente, em julgamento, se isto chegar a uma fase de julgamento, se no requerimento de abertura de instrução não houver algum arquivamento, mas que haja possibilidade do Benfica provar aquilo que eu quero crer que é a sua inocência. Agora, o cenário que está montado em torno do Benfica é terrível, quer dizer, e portanto isto não tem uma grande explicação do ponto de vista do direito, do ponto de vista processual. Isto é bem mais complexo, porque um clube que domina tudo tem sempre, permanentemente, como o João Tomás ainda há pouco acabou de referir, jornais contra o Benfica. O que se vê na Sábado, o que se vê no Expresso, o que se vê no Record, o que se vê no Correio da Manhã, quer dizer, em quase todos os jornais vilipendiam o Benfica quase diariamente, ou seja, diariamente há ataques soezes e torpes e violentos contra a dignidade do próprio clube. Evidentemente que isto incomoda, isto chateia e os próprios benfiquistas, por alguns até com quem eu tenho falado, que me têm surpreendido a forma leviana até com que têm encarado esta situação, porque têm logo a tendência
de ficarem fragilizados perante estes ataques e acreditarem que tudo é verdade. Mesmo alguns sendo advogados, professores de Direito e tudo mais, põem em causa tudo o que são princípios estruturantes do direito, de um Estado de Direito democrático, e que automaticamente, a partir do momento em que há uma acusação, consideram algo que é verdadeira contra o Benfica. Ainda hoje, a notícia que vem a público no Correio da Manhã foi-me enviada imediatamente por um amigo meu sportinguista, que sabia que eu vinha cá e já me estava a reliar logo pela manhã com o caso, não é? Que é coisa que eles fazem diariamente, é uma diversão diária por parte dos nossos rivais. E, de facto, eu depois li a notícia e aquilo não tem rigorosamente nada. Quer dizer, por cima aquilo são repetição de factos relativamente ao ano 2017. Portanto, isto tudo junto, não sei o que é que dará, efetivamente. Agora, tentar dizer que há aqui um nexo causal entre os factos que são apresentados e os anos, e principalmente que esses anos depois tenham tido repercussão desportiva, que o objetivo é exatamente gastar e tentar chegar à parte desportiva no sentido de tentar haver um castigo à SAD do Benfica, nomeadamente ver se ainda se consegue extrapolar daí a ligação para a parte desportiva no sentido de nos retirarem até títulos, se for. Isso seria o maná, acredito, para muita gente. Mas de facto, o que quer que haja, eu tenho muitas dúvidas em crer, por aquilo que li da acusação, que aparentemente passou a ser o romance de eleição de 99% dos portugueses, principalmente dos sportingistas e dos desportistas. Toda a gente leu a acusação contra o Ministério Público, é uma coisa extraordinária, toda a gente entende direito, toda a gente sabe o que é a interpretação da linguagem jurídica, que é hermética e que é extremamente complexa. Eu não tive essa hipótese, eu por acaso tenho a acusação, li 6 páginas e de facto, uma pessoa que queira ler aquilo com forma séria tem que estudar, tem que ponderar e tem um prazo muito exíguo para poder requerer a abertura de discussão, como fez o Benfica muito bem, de 30 dias face a uma acusação que é investigada durante um período de meses ou anos. Mas isso são questões já processuais mais concretas, mais técnicas. Mas de facto... Fica esta ideia então, percebermos. A ideia é que, de facto, o Benfica tem sido prejudicado e que há uma cabala, digamos assim, montada, eu não queria usar a expressão, mas de facto há aqui um esquema montado para denegrir a imagem do Benfica, não há dúvida nenhuma. Bem, vamos ao futebol, vou passar a bola então ao João Gonçalves. João, jogada ofensiva da semana. Bom, apetece-me pedir desculpa por falar de futebol, mas já que estamos domingo à noite sexta-feira à noite e domingo está aí, vai voltar ao Campeonato Nacional. Não sei se se lembram, é uma competição que começou em agosto e que ainda está a decorrer. Campeonato Nacional em casa com o Desportivo de Aves, das Aves. Eu quero dizer o seguinte, o jogo com o Aves é o mais importante que nós temos nesta série de regresso à competição depois da paragem. Depois do jogo na Madeira, na Choupana com o Nacional, um jogo muito importante, o Benfica ganhou, garantiu continuidade na liderança do campeonato e agora temos este jogo com o Aves. Acho que não pode haver desvios nem distrações, porque o grande objetivo do Benfica este ano é reconquistar o campeonato nacional. Ao mesmo tempo, todas as competições onde nós estamos inseridos têm sido levadas a sério e são para ser levadas a sério para evitar que na segunda parte da época passemos o mesmo que passámos na primeira parte deste ano civil, em 2018, que é aquela coisa muito chata de ter só uma competição para nos focarmos. Portanto, não perdendo o foco no Campeonato Nacional, estando a gerir as outras competições, não esquecer que é o Campeonato Nacional que queremos ganhar e preparar o jogo como deve ser com o Desportivo das Aves. Já agora, como é que olhas para esta jornada também com Braga Sporting? Portanto, os dois da frente, juntamente com o Benfica, podem aqui perder pontos, até os dois, não é? E também o Porto com uma deslocação a Setúbal. Como é que olhas para esta jornada? Uma jornada importante. Teoricamente, o Benfica tem a vida mais facilitada. Teoricamente. Não é? Vamos arrumar já o jogo do Bonfim, porque vejo jogadores do Setúbal já considerarem o Porto a melhor equipa do campeonato com 4 jornadas e depois de ter perdido um jogo em casa. Aconteceu esta semana com um jogador do Vitória Futebol Clube, que disse que ia ser muito difícil porque não defrontar a melhor equipa do campeonato. Portanto, tendo em conta que nos últimos 35 anos o Porto perdeu cerca de 0 vezes no Bonfim, vamos passar aos outros jogos. Os outros jogos são... É um jogo aqui com o Aves que eu quero sublinhar que é realmente o jogo mais importante desta semana. E depois o vencedor da Taça de Portugal, é preciso ver, não é?
Exatamente. E começou a época mais cedo que o Benfica a disputar uma supertaça, portanto, isso é tudo para levar a sério. E depois o Braga Sporting é um excelente, espero que seja um grande jogo, como têm sido os encontros entre os dois Sportings, e é um excelente medidor de favoritismo no que diz respeito a candidaturas ao título. Vamos pôr a coisa ainda no campo hipotético, porque o Braga tem realmente reais, mesmo disfarçadas, mas tem reais aspirações a andar a lutar pelo primeiro lugar. Já não está na Europa, saiu de uma forma até, eu acho, dramática para o Braga, mas a verdade é que não tem esse desgaste europeu. O Sporting tem, começou agora a sua participação na fase de grupos da Liga Europa, e são duas equipas que tradicionalmente lutam pelos primeiros lugares. O Sporting tradicionalmente é candidato ao título. Acho que ali pode-se dissipar algumas dúvidas quanto aos dois. Estamos muito ainda no início do campeonato. Eu acho que com esta paragem, então, as coisas ainda estão mais baralhadas. É preciso que o Benfica tenha foco e que não se desconcentre. Frase da semana, João Gonçalves. Eu vou recuperar aqui uma tirada do Rui Vitória na conferência de imprensa mediática, muito mediática, antes do jogo com o Bayern, em que diz que o campeonato não pode parar 3 fins de semana para a Taça da Liga. Eu acho uma intervenção muito feliz do Rui Vitória, porque quando sou eu a vir aqui chatear as pessoas por causa do calendário de competição em Portugal, é a mesma coisa que nada, porque eu não conto para nada. Isto é sou eu aqui a dar opiniões e que se calhar há 2 ou 3 pessoas que concordam. Mas quando é o treinador do Benfica, isto passa a ser importante e acho que até alvo de reflexão. Se o próprio treinador do Benfica acha estranho haver uma data FIFA, tens três jogos seguidos, nenhum deles é para o campeonato, portanto tens a seleção, tens uma Liga dos Campeões e tens Taça da Liga pelo meio, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E porquê que tu sabes que não bate certo? Porque tu segues os campeonatos do top 5 da Europa, estamos a falar Inglaterra, França, Itália, Espanha e Alemanha. Ninguém jogou Taça da Liga nenhuma, toda a gente jogou para o campeonato, porque tem que haver um certo dinamismo no arranque de cada liga que permita que os próprios campeonatos tenham, eu vou-lhe chamar dignidade, não é? Mas isto faz parte da competição. Se tu estás a começar o campeonato em agosto, que foi há mês e meio, e de repente tens uma paragem de 3 semanas, são 4, não é? O último jogo, quando tu entras em campo com Aves, há 4 semanas que chegaste com o Nacional. Eu revejo-me nisto que o Rui Vitória diz, e não pode ser. A Taça da Liga tem que ser levada a sério. Sim, tem que haver dignidade na Taça da Liga, tanto que o Benfica tem 7 conquistadas. Mas é para jogar intercalado com o campeonato. O que interessa em Portugal é o campeonato. Ele depois disse outra coisa, que já agora vou concluir rapidamente, que eu também acho que passou um pouco ao lado. Que raio de liga é esta que não protege o seu representante ou hipotético representante, ou não ajuda o seu representante a entrar na Liga dos Campeões? Antes, pelo contrário, cria-lhe um campeonato, um calendário de tal maneira complicado que o Benfica teve 4 jogos para chegar às Champions e não houve facilidade absolutamente nenhuma a nível de calendário interno. Eu só estou a falar isto porque foi o treinador do Benfica que falou nestes factos antes de um jogo com o Bayern, que não fiquem esquecidos e que sirvam de reflexão. Por isso é que eu digo um bocado a brincar, vamos voltar ao campeonato, é preciso voltar a ver a tabela, em que lugar é que estamos, com quem é que vamos jogar por aí fora, porque é quase um mês sem prova, não acho normal. Nem de propósito, imagem dessa semana? Eu escolho como imagem da semana o facto do Estádio da Luz receber as 3 competições seguidas numa semana. Vou-lhe juntar também a Liga das Nações. São 4 jogos seguidos de um estádio que meio país está mortinho por fechar. Eu estava a ver o jogo com o Bayern, estava a olhar à volta, já tinha dito aqui na semana passada também no jogo da seleção. Se estás a ver imagens do Estádio da Luz, imagina um estádio fechado para receber um jogo com o Bayern, não, porque a UEFA já pôs o Benfica fora desse alvo, mas um Benfica Aves, que tem a mesma dignidade de um Benfica Porto. Eu acho que em Portugal estamos a caminhar um pouco ao contrário. Há uns anos eu vi o Pedro Proença a chegar à Liga e a dizer que uma das grandes promessas dele era voltar a pôr famílias no estádio, bilhetes mais baratos, calendário de acordo com a agenda familiar e ter os estádios cheios. O que eu ouço no dia-a-dia, e que vocês já estiveram aqui a falar na abertura do programa, vai tudo contra isto. E, portanto, enquanto houver jogos no Estádio da Luz, casa cheia, eu fico muito contente. Espero que no domingo esteja ainda mais gente do que esteve com o Bayern, porque é o nosso grande objetivo esta temporada. Por falar no Bayern, jogada defensiva da semana, João Tomás. Escolhi a exibição do Benfica frente ao Bayern e esta escolha foi motivada
um pouco foi influenciada pelo que eu ouvi à minha volta no estádio, em que notei que as pessoas parecia que falavam do Bayern como se estivessem a falar de um clube qualquer, e que o Benfica tinha sido incapaz de fazer um grande jogo, seja lá o que isso for, porque os benfiquistas nunca estão satisfeitos com nada, como se o Bayern, pronto, não fosse uma equipa qualquer. Aquilo que vi foi o Benfica a conseguir fazer contra um adversário que invariavelmente espezinha aos adversários, mas não espezinha não é em termos de golos, espezinha em termos de futebol jogado, de posse de bola, de não dar quaisquer hipóteses de oportunidades de gol a adversários, dão poucas e criam algumas e concretizam grande parte delas. E o Benfica jogou contra uma equipa que é nitidamente superior. Eu sei que é um bocado anticlímax, mas nós temos que ter noção, eu acho que nós devemos ter noção da dificuldade que é para uma equipa portuguesa disputar um jogo contra uma equipa como o Bayern Munique, que é, para utilizar um termo muito em voga no futebol, é estratosférica. O Benfica conseguiu quase equilibrar a posse de bola, conseguiu fazer remates, o Rui Vitória destacou isso a seguir ao jogo. Eu acho que não é pelos números, foram 14 remates, que são muitos remates, mas em termos de futebol jogado, o Benfica esteve aquém do Bayern Munique. E qual é a surpresa? Eu duvido que houvesse algum benfiquista que conheça minimamente futebol e que saiba o valor do Bayern Munique, que estivesse à espera que o jogo fosse o contrário. Agora, o jogo depois poderia ter corrido de outra forma, como nós já tivemos outras vitórias contra adversários mais fortes, como, sei lá, em 2006 contra o Manchester United ou contra o Liverpool, e mais recentes outras. Isso pode acontecer. Agora, nós temos que ter noção, e infelizmente, não é, porque eu sofro com isso e gostava que não fosse assim, mas eu acho que é inevitável, infelizmente, é que nós quando jogamos contra estas equipas que diz o Bayern Munique diz mais 7 ou 8 na Europa. E não ganhaste o Dortmund em casa. Ganhámos, por exemplo. Há 2 anos. Este ano. Este ano, o Dortmund? Sim. Este ano, desculpa, na época. Há 2 épocas. Há 2 anos. Tens razão, desculpa. Ganhámos, lá está, mas isso depois é a teoria resultadista. O Benfica contra o Dortmund jogou muito pior, há 2 anos ganhou 1-0, jogou muito pior do que ontem contra o Bayern Munique. E aquilo que eu prefiro destacar é o Benfica jogou contra uma equipa mais forte. E as pessoas têm que se perguntar, isto é uma imagem que não é muito bonita, mas têm que se perguntar porque é que, invariavelmente, as equipas do Campeonato Português jogam com o Benfica e são incapazes de empatar ou de ganhar em 75% dos jogos. É a mesma coisa do Benfica com o Bayern Munique. Isto é uma realidade que é... Ou do Porto com o Liverpool perdeu 5-0 em casa, que foi o último jogo europeu que o Porto fez. Ou do Porto, que vai jogar ao Schalke 04, que é uma equipa que só tem derrotas este ano, também do Campeonato Alemão. O ano passado ficou em segundo lugar, é certo. E fez um jogo que depois foi com um penalti fantasma que conseguiu empatar. Foi um jogo que foi equilibrado, foi um jogo até engraçado de se ver, só não foi engraçado foi porque o Porto poderia ter perdido e não perdeu. Mas isto para dizer que o Benfica tem estado a jogar um futebol que tem sido bastante consistente. E ontem jogou contra uma equipa que tem muito mais pedalada. Quarta-feira. Jogou contra uma equipa que tem muito mais pedalada e o Benfica conseguiu aproximar-se, embora sem grande capacidade, conseguiu aproximar-se de um Bayern Munique. Perdeu 2-0, como tinha perdido 2-0 com o Barcelona há não sei quantos, há 3 ou 4 anos. Foi um resultado, infelizmente, que tem que ser encarado como normal. Germano, encaras como normal este resultado? Ora bem, uma perspectiva é a perspectiva do adepto, é emocional. Porque quem gosta de futebol e quem vive a intensidade dos jogos, evidentemente, tem um lado emocional, sentimental, que me obrigava a discordar da análise completamente racional que o João Tomás fez e que me leva, evidentemente, a concordar com ele, porque a frio e racionalmente nós estamos a jogar com uma equipa que pertence ao top 5 do futebol mundial. Portanto, é uma realidade futebolística, financeira, completamente dispar da nossa, só é comparável em termos de grandeza dos clubes, por o seu valor histórico, mas de facto a equipa do Bayern está a anos-luz de distância daquilo que é a nossa capacidade futebolística de momento, que não é comparável com aquilo que são os pergaminhos da nossa história, de 10 finais europeias conquistadas. E, portanto, enquanto adepto, fico furioso cada vez que perco um jogo europeu, eu fico mesmo chateado. Eu ainda há pouco estava a dizer que quando empatamos com o Panathinaikos ainda outro dia, eu fiquei 2 dias ou 3 furioso e sem falar praticamente a ninguém, porque de facto magoa-me profundamente que o Benfica
esteja há tantos jogos sem ganhar um jogo na Liga dos Campeões. E, portanto, alguma coisa tem de ser refletida, mas obviamente que jogar contra equipas da dimensão do Bayern de Munique neste momento não nos dá outra alternativa senão sabermos que o resultado mais certo é perder. E já jogámos com o Bayern de Munique no passado com equipas muito mais fortes do que a atual, apesar de algumas baixas de peso na altura, e perdemos também. Portanto, racionalmente, eu sou obrigado a concordar com a análise de João Tomás. Se me permitis, eu gostava também de complementar um raciocínio que o João Gonçalves apresentou relativamente à frase da semana, que mais uma vez revela o que é o tratamento discriminatório relativamente ao Benfica em termos negativos. Que eu saiba, ano passado o calendário foi alterado a favor a favor da equipa que representava Portugal na Taça dos Campeões Europeus e, portanto, houve de facto alterações relativamente àquilo que era a participação e às pré-eliminatórias e tudo mais, não é? Às duas equipas, nomeadamente ao Sporting. E este ano, curiosamente, não houve. Quer dizer, o Benfica manda nisto tudo, mas depois, na prática, acaba por não mandar rigorosamente nada. Portanto, o campeonato não pode parar 3 fins de semana, seja para que competição for, mas a verdade é que a Liga tem que proteger os clubes que representam Portugal nas competições europeias. Mas também não é nada de novo. Devemos ser o único clube a nível mundial que, depois de ganharmos uma Taça dos Campeões Europeus, no dia imediatamente a seguir, jogamos uma final contra o Vitória de quarto final contra o Vitória de Setúbal. Mais uma vez, também numa época em que éramos protegidíssimos, em que se criaram mitos e lendas, como a história do desgraçado do seu Calabote, que ainda hoje leva com um estigma que efetivamente não é adequado àquilo que foi a vitória, até curiosamente, por parte do Futebol Clube do Porto nesse campeonato. Era só uma parte, peço desculpa. E fica feita então essa parte. Daqui a pouco já sabes, vais ter que dizer esse 11 da vida, já sem nenhuma gaguez, não é? Já com os 11 bem escolhidos. Fica para a segunda parte, vamos agora fazer um curtíssimo intervalo. Fique por aí, o intervalo é curto, até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor, vamos espreitar as escolhas e ficou aqui uma por fazer na primeira parte, a assistência da semana, João Tomás. A boa forma do Sálvio. Isto cola um pouco com a análise que o João qualificou de muito racional que eu fiz em relação à exibição do Benfica contra o Bayern. Eu prefiro olhar para as excelentes exibições que o Sálvio tem feito contra os nossos adversários normais, e digo todos. Ele só não jogou um jogo que foi contra o Sporting, mas nos outros todos tem estado a um nível que para mim é o melhor Sálvio. Talvez posso comparar àquele Sálvio do início, antes da primeira lesão, da primeira época do Benfica, do que quanto ao Bayern Munique. Ele, quanto ao Bayern Munique, ele também foi vítima da pior qualidade do Benfica em relação ao Bayern como um todo. E depois o Sálvio, que é um jogador que depois se aproveita de muitas situações em que é colocado no Campeonato Nacional para fazer jogadas de 1 contra 1, quanto ao Bayern Munique não tem essas hipóteses, porque além de levar com o Alaba, que provavelmente será o melhor defesa esquerdo do mundo, se não for rivaliza com o Marcelo, com o Mendy, por aí, mas não há melhores, não há. E depois nas dobras leva com o Hummels, que se calhar para muita gente é o melhor defesa central do mundo. É natural que o Sálvio sinta mais dificuldades. Quanto a adversários, que são os adversários que é o costume que o Benfica costuma ter, como foi o caso, por exemplo, da Taça da Liga, em que o Sálvio consegue fazer jogadas em que para a bola de calcanhar, corre por um lado, vai apanhar a bola ao outro, senta os defesas constantemente. É este Sálvio que nós necessitamos, que é o Sálvio que nos vai ajudar a garantir títulos e que nos proporcionará a oportunidade, mais uma vez, na próxima temporada, estarmos outra vez na Liga dos Campeões para, conforme for possível, nos tentarmos aproximar a estas grandes equipas europeias. Jogada da semana, João Tomás. A estreia vitoriosa na Taça da Liga. E escolhi porque não parece grande coisa, não é? Porque nós já ganhámos 7 vezes a competição, mas eu estava com muito receio deste jogo. Estava porque tinha havido uma paragem de 2 semanas, com muitos jogadores fora em trabalhos de seleções. Depois uma equipa que eles são todos muito bons jogadores, mas os 5 ou 6 que entraram, o 11 não estava rotinado a jogar em conjunto e, portanto, isso há sempre alguma dificuldade. Aliás, o Porto não venceu os Chaves, por exemplo. E depois, porque a Taça da Liga é uma competição que
que eu gosto de ganhá-la. Eu não sou daqueles benfiquistas que esta semana houve muito fundamentalismo, e já vamos falar disso agora na próxima escolha, e muitos benficómetros, mas eu quando ganhámos a Taça da Liga festejei-as muito bem, não andei a olhar para o lado com desdém só porque era uma Taça da Liga, não, eu gosto de ganhá-las e gosto principalmente de ganhá-las porque vejo os nossos adversários a referirem-se à taça como taça da cerveja, taça disto e daquilo, mas depois quando a conseguiram ganhar foi um grande trunfo que apresentaram e pronto, eu estou atento a essas coisas e além disso são taças para o museu e a estreia vitoriosa porque como jogada da semana ainda porque, só para realçar, estava mesmo com receio, porque a paragem foi muito longa e há sempre muita dificuldade e nós, o ano passado, uma das coisas que a época começou logo a correr mal foi porque nós, na Taça da Liga, também começou a correr mal, uma competição que nós estávamos habituados a correr sempre muito bem. João, vou já, até tem a ver com a tua escolha da imagem da semana, mas vou perguntar aos três, até porque foi um tema que marcou a semana e que dividiu as opiniões dos benfiquistas. Germano, bateste palmas a Renato Sanches quando fez o gol? Não. E gostaste de ver aquele momento ou não? Nem entendo, sinceramente, com todo o respeito que tenho pelo Renato Sanches e a apreciação que tenho pelo jogador em causa, porque de facto é um jogador extraordinário, ainda ontem mais uma vez o demonstrou, foi atacado e foi vilipendiado mais uma vez pelos nossos adversários, dizendo cobras e lagartos do rapaz ou porque não tinha a idade certa ou porque bem, disseram-se coisas inacreditáveis acerca daquele que é um jogador que foi campeão europeu pela Seleção Portuguesa de Futebol e ontem demonstrou no Estado da Luz o grande jogador que era, mas daí a aplaudir um jogador que marca no Estado da Luz vai um longo caminho. Eu disse mesmo, perdoem meus amigos sportinguistas, mas de facto isto é uma sportinguização. Eu estou um bocado chocado com aquilo que se passou ontem, porque não entendo como é que se aplaude um jogador, mas por ser da formação, isso não basta. Quer dizer, o Benfica tem um passado histórico demasiado importante para se poder contentar ou por poder ter este tipo de manifestação relativamente a um jogador. Não se compadece com aquilo que são os pergaminhos da nossa história, com aquilo que é a nossa tradição. Dizia o Shell que no Benfica não se aplaudem empates, muito menos derrotas e muito menos golos dos adversários. Portanto, eu fiquei ontem furioso pelo segundo golo, pela forma como o consentimos, já agora, futebolisticamente falando, porque acho que alguém pelo menos teria que fazer uma falta para impedir aquela saída para o contra-ataque, e depois porque efetivamente eu fiquei chocado pela reação do público e pelos vistos há coisas que os benfiquistas gostam, e agora pelos vistos o público do Benfica aprecia sofrer golos, que é uma coisa que me fez alguma... Não entendo, sinceramente não entendo. E com todo o respeito e consideração que tenho pelo jogador, que eu defendi com unhas e dentes, e pela qualidade futebolística que eu nunca tive qualquer tipo de dúvida que a tinha, e tomara eu que ele estivesse exatamente no Benfica, e então aí aplaudiríamos todos os golos que ele marcasse de forma efusiva, mas não concordo minimamente. João Gonçalves, bateste palmas a Renato Sanches? Quando ele marcou o golo, não. No final, sim. No final do jogo, fiquei no estádio, ao contrário de 80% das pessoas que viraram costas ao recinto e foram-se embora. Fiquei no estádio à espera que ele agradecesse aos seus adeptos e que depois tivesse um gesto com os adeptos que o acolheram e o viram crescer. E aí sim, aplaudi simbolicamente, desejando-lhe tudo bom. Eu sou muito coerente nestas coisas de emoções, ou gerir emoções com os jogadores. Houve aqui, em 2012, o Nuno Gomes entrou num jogo Benfica-Braga, que o Benfica está a ganhar 1-0 para o campeonato e estava um jogo muito tremido. O jogo estava parado, era um livre contra o Benfica, perigoso, e quem entrou na equipa de Braga foi Nuno Gomes. E eu fiquei espantado com a ovação de pé que o Estado da Luz deu ao Nuno Gomes. Não pelo Nuno Gomes, que é uma pessoa que eu muito estimo e um jogador que fez parte da nossa história, como é evidente, mas porque naquele momento, tanto o Nuno Gomes como o Renato Sanches não têm nada a ver connosco. São jogadores do adversário. Não me interessam para nada naqueles 90 minutos. Claro. Zero. Se me disseres que vejo com Portanto, na tua opinião, no fim de um jogo, é um jogador que passou o Benfica, que diz muito aos benfiquistas, durante o jogo não faz sentido dar moral a um adversário. É um pouco isso também? Absolutamente evidente. Nem é tanto pela moral ao adversário, é o que é que os nossos jogadores vão pensar. Então, acabamos de sofrer um golo e estamos aqui todos de pé a aplaudir. Agora,
devo dizer também, não me chocou a reação, pareceu-me espontânea, pareceu-me, acima de tudo, muito carinhosa para o Renato. E depois, há uma coisa que não tem nada a ver com esta discussão, que é, o Renato merece tudo de bom. E até mereceu muito aquele carinho todo, porque ele sofreu, teve um ano horrível da carreira, deram-me como acabado neste verão, e portanto ele sofreu. Agora, eu aplaudiria se tivesse marcado um autogol, seria muito mais interessante e aí estava de pé. Mas isto falando a sério, é algo que eu não entendo como é que se entra numa guerra de benfiquismo, medir benfiquismos por causa disso. Para mim a coisa é muito simples. Estamos a jogar durante aqueles 90 minutos, os nossos jogadores é que têm que marcar golos, não os que já jogaram aqui ou que podem vir a jogar. O caso do Nuno Gomes, se me permite terminar para não ficar isto tão pesado, o Nuno Gomes, nós devíamos cobrar-lhe 2 vezes. Ele já era nosso jogador e marcou numa final da taça pelo Boa Vista contra o Benfica. E não aplaudimos, vai ser meu jogador daqui a um mês. Não. Ele marcou o gol e depois, não acabei há pouco, quando entrou pelo Braga, o livro foi marcado e o Braga empatou com ele dentro de campo. Ele teve que ir festejar com os colegas e o estádio calou-se. Só para dar este exemplo, que eu não me esqueço destas coisas e também para não se fazer disto um drama. Por outro lado, cada um reage como quiser. Mas fez nas redes sociais, sobretudo, claro, as isso. opiniões dividiram-se. Imagem da semana, João Tomás, foi o regresso tem a do ver Renato com isto Sanches também. Salus. Tem a ver com isto, sim. Eu também acho disparatado o benficómetro que se instalou. Isto, conversa de redes sociais, não é? Que são conversas de café, por causa daqueles que aplaudiram o Renato e os que não aplaudiram e a forma como se vive o Benfica, etc. Eu discordo quase tudo o que o Germano disse sobre este assunto por uma razão muito simples. É que as pessoas não aplaudiram o golo do Renato Sanches. As pessoas aplaudiram o Renato não ter festejado o golo. É uma subtileza, demora 20 segundos, mas é diferente. Claro que é um gesto que é relativamente banal, os jogadores não festejarem golo quando têm casa dos outros. Mas este aqui não o festejou mesmo. E, portanto, como é depois ainda por cima, um jogador que sempre foi bastante acarinhado pelos benfiquistas, que foi campeão nacional, foi absolutamente fundamental. Campeão nacional e foi campeão europeu pela seleção portuguesa. E foi absolutamente fundamental nessas conquistas, quando ainda era júnior. E é vendido por uma soma muito elevada, 35 milhões de euros, que com prémios poderia chegar aos 80 e, portanto, foi uma venda astronómica para o Bayern Munique. E foi utilizado como arma de arremesso, para além de todas as polícias que tinham sido feitas enquanto ele era jogador do Benfica. Ainda quiseram utilizar o mau percurso inicial, quer dizer, da segunda época, porque na primeira jogou 24 jogos, se não me engano, no Bayern Munique. Quiseram apontar isso como um exemplo da fragilidade da estratégia do Benfica na aposta na formação e que os jogadores eram vendidos porque o agente X ou o agente Y têm ligações. O Renato tem sido vítima de uma guerra comunicacional que é absurda, que é estúpida e que é absolutamente nojenta pelos ex-dirigentes do Sporting e por atuais membros da comunicação do Porto. E, portanto, as pessoas quando olham para aquele lance do Renato, que foi uma jogada que foi, infelizmente, do ponto de vista estritamente futebolístico, foi uma jogada que foi absolutamente fabulosa, fez uma exibição, fez a melhor exibição, infelizmente, no Estado de Luz, ao serviço do Bayern Munique. E sendo a figura que é, como eu expliquei, as pessoas reagiram com carinho ao facto de ele não ter festejado o gol. Mas deixa-me só para dar uma coisa. Eu não lhe bati palmas. Tu toleras o facto de baterem palmas ao facto de ele não ter festejado? Ou achas mal os dois? Não baterem por ele ter marcado e baterem por ele não ter festejado? Criticas os dois ou não? Não percebi a tua opinião. Não, eu não bati palmas. Mas eu vou mais longe. Qual é a tua opinião? Não, vou-te explicar qual é a minha opinião. Claro que não. Marcar um gol contra o Benfica, bater palmas um gol contra o Benfica, claro que não. E o facto de ele não ter festejado, achas legítimo aí baterem palmas, é isso? Eu não sou mais benfiquista que os outros. Mas isso não é... Porque penso assim, não, mas é que essa é que é a discussão, que é a forma como como se eu estou-te a perguntar diretamente, tu achas tolerável bater palmas ao facto de ele não ter festejado, é isso? Acho. E acho principalmente depois, no final, em quando ele se dirigiu ao centro de relvado, e ele não foi ao centro relevado para receber uma ovação, ele foi claramente pela postura, e depois na televisão ainda se percebe isso muito melhor, ele estava mesmo sentido, é um filho da casa e que se sentiu acarinhado. E eu não vejo problema algum nisso. Agora, o que me faz realmente espécie é depois a discussão em torno desta questão em que se lança um benficómetro. Agora, quem bateu palmas é menos benfiquista do que os outros, porque não sabe viver o Benfica, porque não tem os valores do Benfica. Mas quais valores do Benfica? É porque esta discussão, eu vou mais longe. O João Gonçalves referiu o Nuno Gomes. Foi uma situação exatamente semelhante à do João Pinto também, quando veio ao Benfica, à Luz, ou pelo Braga, ou pelo Boa Vista. Foi exatamente, mas eu vou mais longe.
Eu sou um admirador profundo do futebol do Rui Costa. Eu não vim ao jogo de despedida do Rui Costa porque nós ficámos em quarto lugar e ia-me saber mal uma pessoa estar a ver ali uma espécie de festa com o Benfica em quarto lugar. E eu sou um admirador do Rui Costa. E, portanto, é para tu veres como é que eu vejo o facto de se bater palmas a um gol contra o Benfica. Vejo isso mal. Só que as pessoas não bateram palmas ao gol. Se não festejarem, Sim, achas bem que se bata palmas? Se não festejarem, se o jogador marcar e não festejar, achas bem que se bata palmas? Não é achar bem nem acho mal. No caso concreto, o Renato Sanches... Portanto, se Maxi Pereira marcar aqui um gol pelo Porto e não festejar, tu vais bater palmas. Não é a mesma coisa. É que não é a mesma coisa. É que o Maxi Mas tem a Pereira... ver com o jogador, então, é isso? Claro, tem a ver com... Não, e tem a ver com o facto de ter sido uma vítima de uma guerra comunicacional que é absolutamente nojenta. E foi em vários momentos. Foi antes, quando era jogador do Benfica, e foi depois. É que o Renato Sanches é um símbolo da degradação que esta gente provoca ao futebol português. É um símbolo pela negativa porque é uma vítima. E as pessoas reagiram dessa forma, porque o Maxi Pereira foi um excelente profissional do Benfica, que depois entendeu que ia ganhar mais dinheiro para outro clube qualquer, e que é legítimo. Agora, não me peçam para aceitar isso enquanto benfiquista e como adepto. Agora, o Renato Sanches não tem rigorosamente nada a ver com isso. O Renato Sanches é um miúdo que é claramente benfiquista, que saiu por dinheiro, é certo, mas que veio ao Estado da Luz e homenageou o grande percurso que tem no Benfica, fazendo uma exibição que meia Europa está a falar. Porque quando aparecem jogadores como o Kimmich e aparece o treinador do Bayern Munique a falar da exibição do Renato Sanches, estão-lhe a abrir a porta para ele jogar agora uma data de jogos no Bayern Munique. E eu recordo que quando as pessoas falam do mau, entre aspas, percurso do Renato Sanches do Bayern Munique, lembrem-se da grande vedeta, o supra-sumo do futebol português, o Adrián, que é suplente no Leicester, que é uma equipa da metade da tabela inferior do campeonato inglês. Não é a mesma coisa do que já no Bayern Munique. Por exemplo, se David Simão voltar a marcar como marcou e não festejou, tu achas que os adeptos devem bater palmas? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nenhum exemplo que não seja esse é a mesma coisa, como é óbvio, não é? Não é a mesma coisa, porque quer dizer, eu não me vou estar a repetir, não é? Mas aquilo Mas de uma maneira geral, um adepto, um jogador que não festeja os golos marcados ao Benfica deve ser ovacionado, na tua opinião? Deve, porque respeita a instituição. Agora, não quer dizer que se esteja a aplaudir o gol. Mas é um ato banal hoje em dia, isso. É, mas há os que não têm. Até há uns que vêm cá, marcam golos, são jogadores do Benfica e festejam e ainda insultam os adeptos do Benfica, como foi o Talisca, por exemplo. Há uma certa diferença. Bem, vamos à equipa, Germano. Posso só complementar o meu raciocínio, já vou usar o direito de réplica, só para dizer o seguinte: evidentemente que o que foi aplaudido foi o gesto de não comemorar o golo. Mas é exatamente isso, ou seja, hoje em dia é um gesto tão banal que eu acho que não é aplaudível. Hoje em dia, chorar no futebol e não comemorar golos às antigas equipas, seja lá de formação ou não seja, é absolutamente banal. Pior fez o jogador que jogou no Futebol Clube do Porto na saída com aquela provocação barata, mais uma vez. Isso para mim é que é... Mas lá está, eu por exemplo, eu não assobiei. Eu também não assobiei. Também acho que a indiferença é o melhor remédio. É indiferente. É verdade. A indiferença é o melhor remédio. É um pateta que tem jeito para jogar a bola. Exatamente, e que jogou no Porto por acaso. E agora foi o Bayern Munique e estava a dizer 5. Devia estar a falar do Bayern 5.0. Pois, exatamente, quando levou 5 com o Bayern de Munique a última vez. Mas também acho que sim. Mas acho que a indiferença nestes casos é o melhor, tanto para um caso como para o outro. É a indiferença. E efetivamente, por maior consideração e respeito e admiração que tenho e muita, conforme referi por Renato Sanches, espero que o Benfica nunca mais faça isso, seja o David Simão, seja quem for. Ora, o 11, antes de mais, isto para mim foi uma dificuldade tremenda, porque eu pensei em vários 11, quer dizer, nós temos... Eu só quando estava a fazer o 11 é que me apercebi da quantidade de jogadores extraordinários e fabulosos que passaram na história do Benfica, que eu tive a oportunidade de ver jogar. Mas com muita dificuldade, alguns mais pelo lado até emocional, não é que eu me recordo exatamente e os ver jogar com muita frequência, porque até a visibilidade dos jogos televisivos era pouca, como é evidente, mas que eu tive a oportunidade de ver e tenho muito esse critério. E depois alguns que marcaram uma fase que foram os 11 anos sem ganhar do Benfica, nomeadamente, e já passo a explicar, que até vai ser considerado a escolha como o meu jogador, porque efetivamente foi aquele que levou o Benfica às costas durante 8 épocas e que depois foi corrido pelo Dr. João Vale Azevedo,
do clube de forma em glória. E, portanto, eu começaria pelo Manuel Galrinho Bento, natural da Golgado 25-6-40, como diz o nosso amigo Francisco Carojo, grande Francisco Carojo. Um abraço para o Francisco Um abraço Carojo. para ele. Também é dos Arcos de Valdevez, não é? Arcos de Valdevez, exatamente. Na direita vou ter que, apesar daquele penalti falhado que nunca lhe perdoarei na vida, o capitão Veloso. Ele diz sempre que o penalti não foi falhado, foi uma defesa do guarda-redes. Foi defendido, eu sei. E bem. Humberto Coelho, Moser, na esquerda hesitei muito, mas entre o Álvaro, mas vou optar pelo Schwarz, que é uma pessoa da qual eu tenho uma memória mais vívida. No meio-campo é terrível. Vou escolher o Carlos Manuel, porque marca aquele tal gol a que eu fiz referência, que me desperta o lado emocional do futebol por completo e, portanto, obrigatoriamente eu tenho que o colocar no 11. Depois o Rui Costa, porque efetivamente foi um jogador que eu vi, nomeadamente ainda na comemoração do jogo, no antigo 1º de Maio, com o Gil Vicente, no jogo com o Gil Vicente foi jogado no 1º de Maio em Braga, e de qual depois invadimos o relvado e tudo mais, e portanto é um jogador que eu tenho uma memória muito fresca, e um jogador com uma elegância, um corte finíssimo de futebol, um jogador com uma visão extraordinária, que teve um percurso notável. Na esquerda também outro problema, mas o Chalana é o Chalana, quer dizer, o Chalana é quase como houve um momento extraordinário por parte dos franceses quando lhe chamaram Chalanix, não é? Porque de facto ele é um mito, é um personagem de banda desenhada. Eu gosto tanto de banda desenhada que efetivamente era um jogador extraordinário. Do lado direito, Vítor Paneira, também hesitei com o Poborski, mas o Paneira é o Paneira, não há hipótese. E depois aqui na frente de ataque tive imensas dúvidas. Eu quando era miúdo na escola primária dizia que gostava de ser o Filipovic a jogar. Mas eu não me recordo muito de ver o Filipovic a jogar. Eu lembro na altura dizia isso porque era o que marcava golos. Mas também gostava muito de Magnussen, quer dizer, eu tenho dificuldade depois de ver quem é que efetivamente não gosto. Mas vou optar pelo João Vieira Pinto, porque é exatamente aquele jogador que durante 8 épocas no Benfica, na fase negra do Benfica, levou-nos a poder sonhar que efetivamente nós conseguíamos, de alguma forma, quase por um passe de mágica, sair daquele lama em que nós estávamos soterrados, em que estávamos mergulhados. Aquele jogo em Alvalade, do 6-3, é épico, é fabuloso, é a única nota 10 que o jornal A Bola alguma vez concedeu a um jogador na sua história, portanto era um jogador que efetivamente nos fazia sonhar que podíamos chegar mais longe e transportar aquilo que é a dita mística benfiquista. Eu até me arrepio um bocado a falar disto, porque efetivamente foram anos terríveis esses para quem era adepto, mas por um lado ainda exacerbou e fez alimentar mais o meu benfiquismo. Esses anos foram aquela derrota em Vigo, que foi pretexto para tanta humilhação, para tanto gozo, isso ainda fez despertar ainda mais aquilo que é uma paixão que eu acho. É como dizia um senhor na BTV que passava muito, é um amor, porque não, é um amor. O Benfica para mim não é uma paixão, é um amor de facto, assumido, não tenho preconceito nenhum em assumi-lo. E depois na frente de ataque, aquele jogador que nos últimos anos marcou, e principalmente nos grandes palcos, nos grandes jogos, tanto ao Manchester United, como ao Sporting, como ao Porto, e tudo mais, que é o Óscar Taquara Cardoso, porque efetivamente foi um jogador que fez muitos golos e aparecia quase sempre nos jogos decisivos. Muito bem, temos que avançar com rapidez, temos já pouco tempo. MVP da semana, João Gonçalves. Escolho o Grimaldo para lhe fazer justiça que nos 5 jogos europeus que levamos esta época, eu acho mesmo que o Grimaldo foi aquele que mostrou, dos que mais mostrou, nível de Liga dos Campeões. E agora está toda a gente lá em casa a dizer, e o primeiro gol do Bayern? O primeiro gol do Bayern, o que acontece é que o Grimaldo foi um espectador privilegiado do gesto técnico do Lewandowski, foi só isto que aconteceu. Não vamos culpar o Grimaldo da genialidade do Lewandowski, acho eu, é a minha opinião. Vale o que vale, fica aqui o meu tributo ao Grimaldo. Jogada da semana, João Gonçalves. Foi o Ruben Dias a fazer lembrar no final do jogo com o Bayern numa coisa que é a ambição europeia mantém-se. Ele tem sido, eu tinha elogiado ele aqui depois, no discurso que teve a seguir ao jogo da seleção, volto a elogiá-lo aqui porque ele realmente tem sido muito frio e muito realista, e relembrar que realmente a nossa competição na Liga dos Campeões tem que ser ganhar ao EK e lutar com o Ajax. Vamos ouvir então a declaração de Ruben Dias.
A nossa ambição passava por, como é óbvio, conseguir ganhar este jogo em nossa casa. Sabíamos que era uma tarefa difícil contra uma grande equipa, mas nem isso nos tirou essa ambição. É isto. E agora tentar ganhar ao Ajax e ganhar mesmo ao EK, que é para isso que estamos na Liga dos Campeões. Assistência da semana? Olha, a estreia do Gabriel em competição, portanto, na Taça da Liga e na Liga dos Campeões, acho que deixou bons sinais. Não quero também estar aqui a esticar muito a leitura. Foram alguns minutos, mas acho que principalmente que o Bayern agitou um pouco o jogo. É um jogador que mostrou que tem sentido de baliza, pode ser um grande reforço. E já agora, para terminar, fazer lembrar que daqui para a frente contamos com reforços como Krovinovic, como o Jonas, como o Ferreira, como o Castilho, que está a vir de lesão, este Gabriel, que está a ser agora integrado, e ainda temos os dois laterais que se lesionaram. Portanto, a tendência é fortalecer o plantel. MVP da semana, João Tomás. Escolhi o Jota pelas excelentes exibições que tem feito, por ter sido considerado o jogador do mês da segunda Liga, e porque, apesar disso, quando foi jogar agora a equipa de júniores na UEFA Youth League, marcou 2 golos. E fez uma excelente exibição, e o primeiro golo é excelente. E antes disto, a paragem com o peito e a corrida é um excelente golo e depois não falha. E só quero dizer também ao Jota, e digo com muita admiração pelo presente dele e pelo potencial que lhe auguro, para ele festejar este golo também, porque há muita gente que nunca conseguiu marcar golos pelo Benfica, e eu sei que o Jota é um perfeccionista, e ali ele não ficou muito contente porque a bola bateu num defesa e só por isso é que foi golo, se calhar, mas foi um golo pelo Benfica e é um entre muitos que ele marca. A maior parte são de ser grandes golos, outros são de ser com sorte, mas só tem sorte quem tenta, e ele tentou. João, e onde é que gostas mais de ver jogar o Jota? Na ala, na frente? Qual é a tua ideia? Ponta esquerda. Porquê? Porque é onde eu acho que ele joga melhor, e porque tem a capacidade de ir para dentro e chutar. Mas depois ele também centra também excelente com os 2 pés. O Jota é um jogador completo, é uma questão de resultar ou não. Eu já vi muitos jogadores completos com a idade dele, pois há uns que resultam, outros não. O Jota, eu estou convencido que a participação no Campeonato da Europa de Sub-19, em que ele foi o melhor jogador, foi ali aquele clique. Foi à semelhança, por exemplo, do Rui Costa, há pouco falei do Rui Costa, do Campeonato do Mundo Sub-20 aqui em Lisboa. Sim. Que de repente há ali uma competição em que os holofotes são colocados nele e ele convence definitivamente. Antes já achava que era muito bom, mas ali convence definitivamente que é mesmo bom. E depois é uma questão de achas que é o próximo a saltar para a plateia principal? Eu acho, só que uma pessoa para dizer isso, depois quem é que saía? Por exemplo, o Rafa da segunda metade da época passada e agora dos últimos jogos, também é um excelente extremo, o Sálvio é o que tem sido, há o Sérvio e ao Zivkovic, mas eu muito honestamente, do ponto de vista estritamente ofensivo, o Jota não fica a dever nenhum jogador não fica a dever ao Sérvio e ao Zivkovic, pelo menos, do ponto de vista ofensivo. Ofensivo, muito bem. Faltam 30 segundos, 10 segundos para cada um. O resultado do Benfica Desportivo das Aves. Começa por ti, João Gonçalves. 1-0, golo de Ruben Dias. 2-0, como o ano passado. Golos de Pizzi e Sálvio. Germano. 2-0, Seferovic e Pizzi. Muito bem, a ver, vamos quem tem razão. Germano Amorim, agradeço a presença neste Uma Semana do Melhor. Meus caros, para a semana cá estaremos, ou talvez não, não é? João Tomás, ainda não sabemos se podemos contar contigo. Se calhar não. De qualquer maneira, cá estaremos para fazer as contas, então, desse jogo frente ao Desportivo das Aves e frente ao Desportivo das Chaves também. É um jogo na próxima quinta-feira, cá faremos então essas contas. Já a pensar também na Liga dos Campeões, o Benfica joga depois na Grécia na terça-feira. É tudo, tenha uma semana do melhor. Boa noite.